que eu acho que é o mais essencial para a prática médica. E vamos lá. Então, para começar, a causa mais comum de abdômen agudo no adulto é a apendicite aguda. E também a causa mais comum, o tipo de cirurgia de urgência mais comum nos centros especializados, pelos residentes e tudo mais, é também a apendicite aguda. Então, se vocês forem se tornar cirurgiões, ou até mesmo vocês como plantonistas, vão provavelmente cruzar com vários casos ao longo da vida de vocês, seja até mesmo familiar, seja até mesmo vocês, vai saber, então é uma doença de certa forma comum, mas na prática médica vocês vão ver um caso ou outro aí, principalmente se forem cirurgiões. Então, para começar, eu quis começar com essa questão aqui, porque eu selecionei ela com muito cuidado, que é uma questão da Estadual do Pará, de 2019. E daí, não quero que vocês acertem necessariamente, mas é para discutir em torno dela. Então, paciente de 15 anos de idade, masculino, sexo masculino, admitido na emergência com um quadro de anorexia, dor periumbilical e depois linfose ilíaca direita, febre e dor à palpação no quadrante inferior direito no abdômen. O próximo passo a ser tomado para esclarecimento diagnóstico é DEC letra A, ultrassom de abdômen, letra B, nenhum, já vai para cirurgia, letra C, raio-x de abdômen, letra C, D, tomografia de abdômen, e letra E, hemograma e VHS. Aqui, por que eu selecionei essa questão? Porque esse caso aqui é clássico, é muito bonito de ver assim, porque ele diz tudo que um quadro típico teria numa apendicite aguda. Então, a gente tem um quadro típico que é o quê? É o paciente do sexo masculino, que é o sexo mais acometido, de 15 anos de idade, ou seja, principalmente segunda e terceira década de vida, com quadro de anorexia, ou seja, um paciente que ele não come há um bom tempo já, ele não tem fome, apetite, dor periumbilical, então uma dor que começa inespecífica na região periumbilical, mesogástrica ali, e depois foi para a fossa ilíaca direita. E além disso, ainda tem febre e dor palpação no quadrante inferior direito do abdômen, que é um sinal também muito clássico que a gente vai ver mais adiante. Então esse quadro aqui é muito clássico e talvez alguns de vocês tenham acertado, que é nenhum, já está indicado a cirurgia. E a gente também vai ver por quê. Porque dentro até mesmo do critério de alvarado, dentro até mesmo do protocolo que o Sebston dá, isso já é um quadro tão sugestivo que você já pode encaminhar para a cirurgia. Então a resposta seria nenhum, já está indicado a cirurgia. Então, para começar, eu quis dar uma pincelada sobre a dor parietal versus a dor visceral, porque é bastante típico também da apendicite esse tipo de situação. Então, a dor visceral é uma dor do sistema nervoso autônomo, de fibras do tipo C não mielinizadas, com resposta vagal, isso aqui é importante, que é uma dor que difusa, de resposta lenta, inespecífica muitas vezes, e ela acontece principalmente por distensão de uma víscera, isquemia, torção ou contração, principalmente se for rápida, súbita, violenta, e é muito comum sob a forma de cólicas. E depois a dor parietal, que é fibras somáticas do tipo A delta mielinizadas, então já é uma condição mais rápida e localizada. E daí já não é uma dor visceral, seria uma dor da irritação do peritônio. Então ela é mais aguda e ela tem defesa e contratura muscular. Por que eu falei isso? Porque a apendicite aguda é basicamente um quadro que você começa com uma dor visceral, geralmente, e em seguida você tem a dor parietal. Então, aqui eu até coloquei a imagem e tudo mais, mas o motivo dessa dor sair de periumbilical para a fossa ilíaca direita é até mesmo por conta da embriogênese do intestino. Então, aqui eu coloquei uma imagem meramente ilustrativa do intestino anterior, intestino médio, intestino posterior, que ela indica mais ou menos onde que estão localizados esses órgãos de acordo com a sua formação embriológica. E no caso do apêndice secal, ele é do intestino médio. Então, toda a vascularização, a inervação e esse tipo de estruturas são ligadas ao intestino médio. Então, é uma forma até mesmo de entender um pouquinho ali, gravar um pouco melhor. E essa dor começa no intestino médio porque ela é visceral, então é uma dor inespecífica, ela irradia para esse intestino médio porque ela não tem muita precisão, e daí depois, quando o apêndice fica muito inflamado, já numa situação mais avançada de inflamação, esse apêndice começa a irritar o peritônio que está ali ao redor.
que está ali bem próximo, localizado em cima dele. E daí é quando a gente tem a migração dessa dor para a fossa ilíaca direita. Então, esse apêndice, quando ele irradia dor, ainda não tem um consenso exato, mas geralmente é de 6 até 24 horas depois que essa dor irradia, né, e se torna uma dor parietal, que é uma dor já mais intensa, já é uma dor com mais contratura muscular, o paciente já está com um quadro mais álgico, ele já reclama mais de dor. Então aqui, para começar, eu coloquei a anatomia, né, para a gente se orientar. E aqui a gente tem as variações possíveis do apêndice, mas quase sempre ele vai estar mais ou menos nessa região aqui, onde está a seta. E o que muda? É porque o apêndice ele é um órgão tubular de fundo cego, só que ele fica disposto na cavidade de várias formas possíveis. Só que tem duas que são mais prováveis de se encontrar, que é a forma retrocecal e a forma pélvica. E por que tem que saber isso? Porque em alguns quadros, você vai ter um quadro de apendicite com alguns dos sintomas clássicos, mas também você pode ter sintomas que lembrem outras doenças. Por exemplo, se ele for mais pélvico, você pode ter sintomas de trato geniturinário, às vezes. E se for retrocecal, você pode ter talvez um quadro que se assemelha até um pouco a uma cólica renal ou alguma coisa desse tipo. Depende da localização, mas é bom gravar aqui a retrocecal e a pélvica são as duas principais. Então aqui a gente está vendo a apendicite aguda e sua fisiopatologia. Então como que acontece? Basicamente é o seguinte, tem uma obstrução geralmente, quase sempre assim, vai ser uma obstrução, e de 50% a 70% desses casos, essa obstrução é por fecalito. Então, isso é um dado muito importante, que a maior causa de obstrução dessa apendicite é um fecalito. E, em seguida, a causa seria uma hipertrofia do tecido linfóide daquela região. Mas o fecalito é o mais clássico, que eu acho que vocês deveriam gravar assim mais para a vida mesmo. E também tem outros motivos, por exemplo, uma verminose, uma neoplasia, até mesmo semente de uma fruta que você come pode causar, tem relato na literatura. E daí o que acontece? Essa obstrução, ela gera uma isquemia. Por quê? Porque ela gera uma distensão desse órgão. Então você tem uma distensão e essa distensão vai fazer com que haja uma isquemia da vascularização da parede. E junto a isso, você tem esse órgão secretando muco. Então, essa secreção de muco, mais obstrução, mais uma inflamação, você cria também um meio de cultura, praticamente, de bactérias ali que estão naquela região. E daí, dito isso, essa isquemia vai progredindo, até que se torna uma hora, inevitavelmente, uma necrose. Se tornando uma necrose, após um tempo, ela pode perfurar daí, e daí a gente tem dois caminhos possíveis, que é o abscesso, que é quando o corpo ainda consegue, de algum jeito, reunir aquela coleção purulenta ali na zona adjacente, ali, num abscesso encapsulado e tudo mais, ou um quadro que tende a ser mais severo, que é a peritonite difusa, que é basicamente aquele material purulento e fecal extravasando por todo o peritônio. E isso daí pode gerar complicações mais sérias. Então, por isso que quando a gente tem um apêndice já com estado de necrose ou perfuração, a gente chama de complicada o quadro da apendicite. E quando a gente tem só isquemia, ou edema, e uma fase também que a gente chama de flegmatosa, seria não complicada, entendeu? E daí aqui a anamnese. Bom, a anamnese é essencial, ela vai nortear muito o diagnóstico. Então, colher essa anamnese com detalhe, uma precisão é sempre importante. E aqui eu destaquei alguns dos pontos essenciais. Primeiro é tentar sempre extrair uma história bem legal do paciente para você se nortear quanto aos diagnósticos diferenciais, que pode ter vários, que tem vários, e também aos casos atípicos. O que é os casos atípicos? Os casos atípicos eu não vou mencionar nessa apresentação, que seriam os extremos de idade, então paciente pediátrico muito novo, idoso, imunossuprimido também, paciente desnutrido, que ele também está imunossuprimido. Então, também para você identificar esses casos, porque a sintomatologia desses casos é distinta, então você tem que prestar atenção. E daí, na anamnese, a gente vai colher história, e na história a gente vai perguntar, quando começou essa dor, entendeu?
ele vai falar, putz, começou, e ele sempre vai falar que ele acha que ele comeu algo que estava estragado, que começou a dar uma cólica, como se fosse uma enterite ali, uma gastroenterite, e daí, depois de algumas horas, essa dor migrou para a fossa ilíaca direita. Isso é bem clássico mesmo. Depois de algumas horas, migrou a dor. Ele vai falar isso. A febre geralmente fica ali na casa dos 37,5 a 38,5. Então, não é uma febre muito alta, mas vai ter febre. E anorexia e hiporexia, que é um sintoma também bem clássico, que é basicamente você perguntar para o paciente o seguinte: bom, seu João, você comeu, almoçou hoje? Daí já é de noite, entendeu? E ele vai falar que não, porque ele estava sem fome nenhuma, com esse desconforto, e ele até tentou comer às vezes, mas não caiu bem. Então, é bem clássico esse sintoma de anorexia e hiporexia. E aqui, náuseas ou vômitos podem estar presentes. Constipação ou diarreia, as duas formas podem se apresentar. E aqui, taquicardia e desidratação também pode acontecer, principalmente já num quadro já de perfuração, talvez, um quadro mais hemodinamicamente instável. Então, semiologia do exame físico. O sinal de Bloomberg, e esses 4 primeiros aqui, que vocês estão vendo, seriam os mais importantes, assim, que eu diria. Mas tem vários e vários sinais. Então, por exemplo, tem um sinal que eu não coloquei aqui, que é o sinal de Dunphy, por exemplo, que quando você tosse, você tem dor na fossa ilíaca direita. Tem um outro sinal, por exemplo, que fugiu o nome agora, mas é parada sobre os pés, alguma coisa assim, que se você ficar na ponta do pé, quando você desce, também dói aquela região. E tem esses daqui. Então, eu vou explicar detalhadamente nos slides seguintes essas 3 primeiras, e essas 3 aqui eu vou explicar agora brevemente, porque para ser um pouco mais objetivo. Então, o sinal de Schutter, como a gente tem uma peritonite ali localizada, você vai ter uma musculatura mais rígida e com bastante contratura, muitas vezes. Então, essa cicatriz do umbigo, ela vai estar mais direcionada para o lado direito ali, se a gente pegar o plano mediano. Então, é um sinal que pode aparecer. Sinal de Lenander. O que é o sinal de Lenander? Você pega e compara a temperatura retal com a temperatura axilar. Se der, e tem que dar maior do que 1 grau, para ele ser positivo. Por que tem esse sinal de Lenander? Porque o apêndice, muitas vezes, que nem eu mostrei, ele vai estar numa posição pélvica. E quando ele se encontra nessa posição pélvica, a gente vai ter aqueles sinais flogísticos de inflamação, que é calor, edema, rubor. Então, como aquela região já tem um sinal flogístico de inflamação, a temperatura vai aumentar. E aqui o sinal do obturador, a mesma coisa. A mesma ideia, uma ideia bastante similar. Então, a gente faz uma flexão da perna direita, em seguida a rotação interna dessa perna. Para quê? Para a gente ver, para a gente poder movimentar esse músculo obturador. Porque se o apêndice também estiver numa posição mais pélvica, principalmente, ele vai estar inflamado e vai ter gerado uma inflamação, uma irritação naquele músculo também ali do obturador. Então, se o paciente relata uma dor ali nesse movimento, nesse sinal, é um indício de que sim, é uma apendicite também, talvez seja provável seja uma apendicite, e talvez o apêndice esteja na posição pélvica. E daqui os demais eu vou explicar aqui. Então, o sinal de Bloomberg, que é o mais clássico, assim, eu acho que é um dos mais famosos, ele ocorre quando você pressiona o ponto de McBurney. E o ponto de McBurney é basicamente o quê? Você pega esse umbigo, você pega a crista ilíaca anterosuperior direita e você traça essa linha. Divide em 3 partes. Nesse terço aqui, você seria o ponto de McBurney. Nessa parte aqui desse terço aqui, o terço mais lateral. E você pressiona esse ponto. Se ao pressionar esse ponto, a dor for maior na descompressão, significa que esse sinal de Bloomberg é positivo. O que quer dizer, então? Quando eu vou apertar ali, o paciente ele já vai se queixar de dor, tem que ter isso em mente. Ele vai se queixar de dor sim, muitas vezes uma dor já intensa. Mas você pergunta para ele, dói mais quando eu solto? E ele vai falar que sim. Então ele vai reagir ainda pior, quando você soltar a mão dali. E esse sinal não é patognomônico de apendicite aguda necessariamente. Então a gente tem que sempre ter isso em mente. Isso é, tipo assim, é uma falácia que muitas vezes as pessoas acham. Eu fiz McBurney, então necessariamente é apendicite aguda. Não. Outras doenças que causem peritonite nessa região podem também causar esse sinal. Então,
Muitas vezes, se você tem uma apendangite aqui, se você tem uma linfadenite mesentérica, se você tem algum quadro até mesmo muito atípico de uma pancreatite, vai saber, ou uma perfuração, que daí você está conseguindo irritar o peritônio aqui, vai saber. Então, qualquer coisa que irrite o peritônio nessa área aqui, pode ser positivo para Bloomberg. E aqui o sinal de Rovsing, que é um sinal clássico também, muito clássico, que é basicamente o quê? Você aperta a fossa ilíaca esquerda, então fique bem claro, você aperta a esquerda, e daí o que acontece? Os gases que estão nesse cólon aqui, eles vão fazer um movimento retrógrado, movimento inverso, né? E vão chegar até a região do apêndice aqui, que vai gerar esse incômodo, porque ele está bastante inflamado, está irritado. Então também é um sinal bastante clássico. E o sinal do pessoas, que é bastante similar à ideia ao do obturador, só que a execução dele é diferente. Você coloca o paciente em decúbito lateral esquerdo, você hiperestende a perna dele, a coxa aqui, a perna dele. Por quê? Porque quando você faz isso, você está mexendo, fazendo estiramento do músculo pessoas. E se o apêndice estiver numa posição mais retrocervical, ele provavelmente também prejudicou um pouco esse músculo pessoas, ou até vai encostar nesse músculo pessoas, e também vai dar uma reatividade maior de dor, e que daí vai indicar o sinal positivo. E daí, basicamente, se o paciente sente mais dor e tudo mais, é porque ele deu positivo, e é isso. Então, aqui a gente já chega no score de Alvarado, que é basicamente um score para você se basear quanto à sua conduta no pronto-socorro. Então, às vezes você está perdido, vale a pena você pegar e olhar e lembrar, putz, jogar lá no Google que seja score de apendicite. Eu espero que você já saiba que é o Alvarado, mas está perdido, joga lá, score de apendicite. Por quê? Porque cada item aqui tem uma pontuação. Então, dor migratória, anorexia, náusea, defesa de parede no quadrante inferior direito, descompressão brusca, febre, leucocitose e desvio à esquerda. Aqui a gente tem destaque para leucocitose acima de 10.000 e também para defesa na parede no quadrante inferior direito, que nem eu falei, é uma região que está muito com peritonite, com uma musculatura já mais rígida, então essa é uma dor muito sensível, o paciente ele fica com medo de qualquer coisa encoste ali, ele nem se mexe para não ter um movimento ali, então ele faz essa defesa no quadrante inferior direito. E daí, sobre a pontuação, total é 10, o modificado é 9, né, porque ele tira o desvio à esquerda, mas tem outros scores também, então não é muito ainda preciso na literatura, mas o score de Alvarado é o mais clássico. E de 0 a 3 pontos, a gente talvez deveria repensar o diagnóstico de apendicite, fazer um exame de imagem, talvez, uma rotina de abdômen agudo, com um raio-x, uma TC, para ver se não é outra coisa, e também internar, talvez, esse paciente. De 4 a 6, você interna esse paciente, você deixa ele em observação, para quê? Para você fazer os exames, um ultrassom, fazer uma tomografia e também para ver como evolui esse quadro, porque às vezes esse quadro é uma apendicite bem no início ainda, e talvez ele vai ter algum progresso ali para você fechar melhor o score de Alvarado depois. E acima de 7 é basicamente acima de 90% da chance de ser uma apendicite. E ali você já indica para cirurgia. Claro, você tem que tomar cuidado com os casos atípicos, que é mulher, idoso, imunossuprimido e gestante, que eu não vou mencionar nessa aula aqui, porque senão ia ficar muito extensa. Mas se for um caso típico, você deu igual ou acima de 7, você já pode mandar para cirurgia. Isso aqui é basicamente a questão lá, né? O paciente tinha dor migratória, anorexia, náusea, defesa no quadrante inferior direito, descompressão brusca, febre. Então, tipo, já basicamente fechou o alvarado já. Por isso que a resposta era cirurgia. E o laboratório, né? Agora a gente vai falar dos exames. O laboratório, ele vai normalmente apresentar leucocitose de 10.000 a 17.000, mas geralmente se encontra entre 11 e 17.000. Com desvio à esquerda também é possível de se encontrar. Então, os bastonetes vão estar bastante aumentados, muitas vezes, em 80% dos pacientes, mais ou menos. Já aqui, o PCR ele dá uma informação importante, que quando ele dispara, tem uma sugestão ali de que talvez teve uma perfuração já. Então, é um exame que deixa já serve para dar uma ideia do que está acontecendo.
E aqui, pedir beta-HCG, por quê? Porque a gente tem que descobrir se é grávida, porque se for grávida, muda o algoritmo de conduta, e também porque se der positivo para uma gravidez, pode ser que não seja apendicite também, entrando diferencial. Pode ser uma gravidez ectópica, na tuba uterina direita, por exemplo, que deu algum problema, alguma complicação. Então você tem que fazer o beta-HCG mandatório em caso de mulher. Claro que também uma anamnese boa já ajuda nisso. E aqui pedir amilase, gama-GT e alguns outros exames até, porque se for você se deparar com um quadro muito, mas muito diferente, assim, sinistro, de colangite, colecistite, entendeu? A pancreatite, daí você já consegue também ter uma noção ali. Mas isso é bem comum, né, vamos dizer assim. Daqui os exames de imagem. Eu elenquei aqui os 3 principais, sendo que também existe a ressonância, mas a ressonância ela tem basicamente só aplicação para grávidas. É um exame muito caro e pouco disponível. Então eu achei melhor já nem colocar. Então vamos para o ultrassom. Ultrassom cada vez mais utilizado, não preciso nem dizer isso. No futuro, provavelmente eu acho que a maioria de nós aqui, daqui 10, 15 anos, a gente vai ter um portátil já no celular. E talvez isso mude toda a literatura de semiologia que a gente conhece. E a sensibilidade e especificidade são boas, são relativamente bem boas. 78 a 83 a sensibilidade e a especificidade de 83 a 93. Porém, se você não olha nada no ultrassom, você não pode excluir de jeito nenhum o diagnóstico. Se você não, a menos que você seja extremamente experiente, você seja realmente o cara do ultrassom, você não exclui esse diagnóstico. Porque não, é um ponto limitante até o fato de ser operador dependente. Então, às vezes, você simplesmente não consegue ver, mas ainda tem lá o caso, daí você não pode excluir. Ele é melhor como um valor preditivo positivo. Então, se você olha as alterações no ultrassom, daí beleza, daí sim, a gente provavelmente tem uma apendicite. Se você não olha nada, pô, se você não enxerga nada lá direito, mas manda para uma TC, faz alguma outra coisa ali, porque não pode descartar o caso. E aqui, o que a gente enxerga nesse ultrassom? Que eu já vou comentar das imagens já, mas vamos antecipar já. Um apêndice aumentado, dilatado e não compressível. Então isso aqui eu vou mostrar, tem um caso bem bonitinho sobre isso nos slides. Diâmetro dele, 6 milímetros, cara, gravem isso para a vida, porque isso aqui também serve na tomografia. O diâmetro dele não pode ser maior do que 6 milímetros, e é um dos achados mais precisos. A parede apendicular, maior do que 2 milímetros, por quê? Porque vai ter edema, né? Então, quando você tem edema nas 3 camadas do apêndice ali, você provavelmente vai gerar uma parede aumentada e também um sinal do alvo, muitas vezes, que eu acabei não colocando aqui, mas é um sinal até que famoso. E borramento de gordura periapendicular, que o mais correto seria falar que ela está hiperecogênica no ultrassom. E também na TC também você acaba vendo a mesma coisa. Às vezes, é até possível ver o apendiculito, mas não é para se esperar isso, não. E a camada submucosa menos ecogênica é suspeita de perfuração. Então vamos lá. Aqui, na esquerda, a gente tem esse apêndice aqui, que é um apêndice com apendicite mesmo, né, inflamado, e aqui um apêndice normal. Então, quando a gente olha e compara os dois, se a gente traçar o comparativo do diâmetro aqui, por exemplo, tem mais de 6 milímetros aqui. Tem 10, 12 milímetros aqui. E aqui está normal. E aqui, por exemplo, a gente vê a camada submucosa. A camada submucosa é a mais brilhante e dá para ver até que bem ela. Mas a parede daí seria isso aqui, ó. Então eu já vou mostrar no outro slide. Aqui está a parede, aqui em cima, a parede abdominal. Aqui o apêndice, aqui o vaso ilíaco, o apêndice aumentado, parede aumentada. E aqui também parede abdominal, o apêndice com a submucosa mais clarinha aqui, e o diâmetro regular, então o apêndice normal esse aqui, e esse aqui alterado. Aqui outro caso, a gente tem até a medida já aqui, que é maior do que 6 milímetros, se eu não me engano dá 10 ou 11, nesse caso aqui, então um diâmetro maior. Aqui também, então o corte transversal está maior, o corte longitudinal também dá para ver que está maior, e até a parede aqui a gente consegue ver, eu tentei traçar aqui com base nessa linha do lado aqui, dá para ver que tem 3 e pouquinho, até 4, eu acho, milímetros essa parede. Então, também a gente consegue ver que está aumentado.
E aqui o sinal de ser compressível ou não. O que acontece? Na esquerda, novamente, temos um apêndice, um caso de apendicite agudo. Na direita, um apêndice normal. Então aqui, a gente está com o transdutor em cima do abdômen, na região ali. Se a gente aperta esse transdutor na barriga, olha o que acontece com o apêndice aqui, ó. É que nem um tubinho de mangueira, quando você aperta ele. Então o apêndice saudável, ele é compressível. Já o apêndice inflamado, ele não é compressível, só que é uma imagem de um apêndice comprimido já. Então ele não é compressível, ele não se altera em quase nada. Isso é um sinal também bastante comum até. E aqui, mais um recurso que eu gostei, que eu achei muito bonito até, que é o Doppler, que você pode colocar, porque na inflamação a gente vai ter uma hipervascularização da parede. Então quando você coloca o Doppler, você vê que está, olha, cheio de vascularização aqui, um fluxo muito intenso. E aqui no corte transversal a gente tem o sinal da roda de fogo, que é um sinal bem característico do ultrassom com Doppler na apendicite aguda. Então o normal era não ter quase nada desses pontinhos aqui, aqui também bem poucos, e aqui a gente vê basicamente uma roda de fogo mesmo. E a tomografia? Então vamos para a tomografia. A tomografia acaba sendo mais indicada porque ela é padrão ouro. Então a gente, diferente do ultrassom, se a gente tem um quadro positivo na tomografia, é de fato provavelmente uma apendicite, e se der negativo também pode se excluir uma apendicite. Tem uma especificidade muito alta, de 85% a 100%, por isso que é o padrão ouro, e tem que tomar cuidado, principalmente para quem é mais iniciante, que nem eu, para não confundir com a válvula iliocecal, porque eu fiquei brincando lá e às vezes é difícil mesmo de identificar no programa de radiologia. Então, sempre buscar uma estrutura tubular com fundo cego para você identificar ele. E a análise é sempre bem parecida até com alguns dados do ultrassom, que eu já vou te mostrar para vocês. Contraste tem acurácia melhor, mas sem contraste também não é um impeditivo para você fazer um diagnóstico. E pode ser usado para fazer até punção barra drenagem nos casos de abscesso, que a gente vai ver mais para frente. Então aqui, vejam que tem um corte do paciente aqui, de uma tomografia, e aqui nessa seta a gente tem um apêndice bastante dilatado, aqui ele já estava com 12 milímetros, se eu não me engano, e tem um borramento de gordura que eu vou mostrar para vocês agora. Então veja que a densidade da gordura era para ser mais ou menos escura que nem essa região aqui, ó. Porém, a gente tem essa gordura mais cinzenta aqui. Então ela já tem um borramento de gordura que é muito clássico, é um sinal bem preciso assim também na tomografia. Quando a gente compara aqui, ó, veja que essa região tem essa gordura mais cinzinha aqui, e aqui do outro lado tá tudo mais preto ali, que era para ser o regular, né? E o raio-x é importante saber que se você está no pronto-socorro e tem um abdômen agudo, de causa ali meio indefinida ainda, suspeita, é basicamente obrigatório você pedir um raio-x, PA, perfil de tórax e também um PA de abdômen. Então, por quê? Porque principalmente para você ver se tem perfuração de víscera com pneumo peritônio. Na apendicite, pode até que não ser utilizado, porque o diagnóstico já é muito mais direcionado, né? Mas também é uma ferramenta em alguns serviços que vocês se deparem que não tem ultrassom, às vezes, que não tem uma tomografia, dá para arriscar o raio-x ali. Então, no raio-x, uma escoliose antálgica para o lado da dor, porque o paciente vai estar se curvando para o lado direito ali, ele está com aquela dor bastante intensa. Às vezes vai dar para ver o fecalito calcificado, mas é bem pouco provável de se ver assim na prática mesmo. Tem uma alça sentinela também, que é uma alça com distensão ali próxima na região cervical. Um apagamento do músculo pessoas direito e às vezes o pneumo peritônio está perfurado. Então, sempre que tem perfuração de víscera, vai cursar provavelmente com um pneumo peritônio ali nos casos mais graves. Seja para apendicite ou seja para outros casos também. Então aqui, ó, a gente consegue ver um fecalito bem discreto aqui. E nessa imagem também tem um achado bem legal que é o psoas, olha, o psoas esquerdo aqui, a linha dele bem bonita aqui. E aqui a gente vê mais borrado já, uma linha que já quase não se enxerga. Também mostrando que essa região aqui provavelmente tem algum quadro de apendicite, inflamação nessa região aqui. E aqui essa alcinha bonitinha aqui, que é a alça sentinela,
que é um achado também bastante característico. Então, guardem isso. Músculo pessoas, principalmente, e a alça sentinela. E agora a gente vai para a abordagem já do paciente no que seria mais referente à cirurgia e também prognóstico, esse tipo de coisa. Então aqui, a gente tem o paciente masculino, vamos começar com o paciente masculino, e num quadro típico, que é o quê? Que é menos de 48 horas. Então, chegou lá no pronto-socorro o paciente masculino, o homem, e se ele apresentar o sintoma clássico, característica clássica, que nem da questão lá no início, você já manda para cirurgia, geralmente por vídeo é a preferência, mas daí depende do serviço, depende da experiência do cirurgião, mas você já está indicado a mandar para fazer a apendicectomia. Se for uma apresentação mais distinta, mais estranha, você pode pedir ATC. Daí, se der um outro diagnóstico, você trata de outro diagnóstico. Se der negativo, você deixa em observação e vê o que acontece, né? Se ele melhorar, vai para casa. Se ele não melhorar, você faz uma laparoscopia para ver qual o outro motivo que tá causando esse abdômen agudo. E, positivo para apendicite, conduta a apendicectomia. Sempre quase vai ser assim. E aqui o paciente feminino, daí você já vê que muda um pouco. Ainda estamos falando de menos de 48 horas. E aqui mulher, chegou, primeira coisa que tem que saber é se ela está grávida. Então, por isso que pede o beta-HCG. Às vezes ela já sabe, ela já vai relatar para você que está grávida. Daí você vai mudar o algoritmo para o algoritmo de gravidez, que é um caso atípico, eu não mencionei aqui. E também ela, às vezes, vai precisar passar por uma supervisão, não, mas uma conduta ali mais obstétrica, mais ginecológica. Mas, supondo que a nossa paciente não está grávida, a gente vai fazer uma TC também, e aqui eu vou continuar. Então, fez a TC aqui, não deu nada na TC, deu um outro diagnóstico, por exemplo, vamos tratar esse outro diagnóstico. Se não deu nada de estranho na TC, a gente vai, mesma coisa, internar, deixar em observação, melhorou, vai para casa. Se não melhorou, vamos fazer uma laparoscopia e descobrir o que está acontecendo nessa paciente. E se positivo, a apendicectomia com laparoscopia. Então é sempre assim quase. Deu positivo, a apendicectomia com laparoscopia. Hoje em dia é basicamente isso. Daí o tratamento dessa apendicite já no que a gente diz mais cirurgicamente falando. A apendicectomia geralmente é imediata, então se você diagnostica uma apendicite, a maioria das vezes você já vai fazer uma abordagem cirúrgica e geralmente ou por laparoscopia, que é o mais utilizado e mais preferível hoje em dia, ou por laparotomia, dependendo do serviço, dependendo da experiência do profissional. Antibiótico profilático tem que ser de amplo espectro para gram-negativos e anaeróbios principalmente. Vai ter alguns gram-positivos também, mas é bem menos considerável do que esses dois. Geralmente se faz um ceftriaxone com metronidazol, por exemplo, que o ceftriaxone ele cobre gram-negativo, cobre até gram-positivo, e o metronidazol ele cobre esses anaeróbios que também são um problema. Se for daí a laparotomia escolhido, o cirurgião ele pode escolher qual a incisão que ele mais gosta, qual que ele mais admira ali, né? Qual que ele tem mais experiência. E também depende um pouco do caso, né? Então, vou explicar aqui. Aqui a gente tem 4 incisões, a mediana infraumbilical, para a mediana direita, aqui a Rock Davis, e aqui a oblíqua, que seria do McBurney. Então, essa infraumbilical é mais usada para quando o cirurgião quer ver uma área de operação ali maior, uma área mais abrangente dessa cavidade. Então, seria mais indicado para um caso já mais de peritonite difusa, em que rompeu esse apêndice, extravasou para a cavidade peritoneal aqui. Essa paramediana direita, eu basicamente não vi nenhuma indicação quase, então é pouco utilizada. A Rock Davis, mais utilizada no paciente pediátrico, e a McBurney é mais utilizada quando a gente tem casos leves, essas duas, na verdade, quando a gente tem casos leves, principalmente, não complicados, e é uma incisão já muito mais direta, né, muito mais objetiva ali em cima do órgão, quase, para que a cirurgia seja mais rápida e objetiva, porque quanto mais rápida e objetiva a cirurgia, menos complicações. Então, essas duas aqui, a gente tem que ter em mente que a gente faz quando a gente já tem uma certeza de que é apendicite, porque se não for, é muito limitada a nossa observação do resto da cavidade toda aqui. Enquanto que uma mediana infraumbilical, se a gente vê que não é, a gente pode até subir ela para fazer uma suprapúbica aqui. Até o processo tifoide aqui, quer dizer.
De comparação, né? Talvez seja até um dos estudos que o professor queria fazer. A gente tem a laparotomia e a laparoscopia. Praticamente, sendo bem sincero, assim, pelo que eu vi na literatura, a laparoscopia é quase melhor em tudo, pelo que a gente tem de registro na literatura. O que a laparoscopia é pior? Ela tem um pouco mais de abscesso intracavitário, pela literatura, e ela tem um maior tempo cirúrgico. E é justo até se for pensar, porque é um método mais minimamente invasivo, tem que trocar as pinças, tem que ter uma equipe ali um pouquinho mais treinada, e não está ali diretamente na incisão, né, no local do apêndice, então é um pouquinho mais difícil mesmo e demora um pouquinho mais por isso. Mas o resto é tudo melhor. Então a gente vê que tem na laparotomia mais infecção de ferida operatória, tem mais dor, tem mais obstrução tardia por aderência, porque você manipula muito aquilo de lá, né? Aquela cavidade ali, quando você abre uma laparotomia, muitas vezes. Você também tem mais formação de hérnia, porque também está manipulando mais. E maior tempo de internação. Tratamento da apendicite não complicada, que é aquela sem necrose, sem supuração, a gente tem duas principais técnicas cirúrgicas, que são a ligadura simples, sem invaginação, e a técnica de Ochsner, com sutura em bolsa de tabaco. Não há consenso ainda muito bem sobre elas, mas hoje em dia, pelo que eu vi na literatura, a videolaparoscopia acaba sendo mais utilizada e por isso a ligadura simples também acaba sendo mais utilizada. Existem já alguns estudos que dizem que a ligadura simples acabaria sendo melhor quanto à complicação. E por que complicação? Porque às vezes você faz a cirurgia e fica o coto apendicular, e esse coto pode dar uma recidiva. Então é mais ou menos essa a discussão de uma técnica e outra, que eu vou mostrar aqui. Então aqui a gente tem na figura A um apêndice um apêndice que está aqui preso no mesopêndice, quer dizer, com a artéria apendicular, então a gente vai disseccionar essa artéria, a gente vai disseccionar ele dessa gordura aqui do mesopêndice, esse tecido adiposo, e daí no B a gente isolou ele e vai fazer a retirada dele aqui. Então vejam que tem esse coto aqui, né? Que fica esse coto, e esse coto seria o que dá a complicação depois. E daí aqui no caso de Ochsner, ele faz essa bolsa de tabaco e faz a invaginação depois do coto para dentro. E a ligadura simples seria o quê? Seria basicamente parar aqui. Então a gente pega, corta esse apêndice, deixa o coto aqui e fica esse coto aqui mesmo. E a literatura hoje em dia diz até que é melhor deixar o coto do que fazer essa invaginação quanto à complicação. E daqui tem um outro algoritmo que eu achei interessante colocar, que é a apendicite tardia, que basicamente quando você deixa uma apendicite tardia, você tem mais risco de ter mais complicação pelo abscesso e pela peritonite difusa, porque a lógica é bastante simples. Se essa apendicite durou mais tempo, quer dizer que ela já avançou mais tempo na fisiopatologia ali, do desenvolvimento dela, né? Já está no tecido mais necrótico ou perfurado. Então a gente tem que ficar mais atento, mais esperto. Principalmente por quê? Porque se tiver uma peritonite difusa, esse paciente tem muita chance de chegar instável ou já quase instável. E a gente tem a função de estabilizá-lo e reanimá-lo hemodinamicamente daí, de acordo com os dados vitais que ele chegar no PS. Além disso, caso a gente confirme que é uma apendicite tardia, porque quando chega uma apendicite tardia já é um diagnóstico um pouco mais difícil, porque a gente pensa que a maioria dos casos é menos de 48 horas. Se chega depois de 48 horas, a gente pensa, será mesmo que é uma apendicite? Mas se a gente confirmar, a gente tem que buscar se tem um abscesso ou um fleimão. O que é um fleimão? É um processo inflamatório muito intenso, às vezes com microabscessos, mas que quase não tem pulso. Então, nesse caso aqui, e no do abscesso, a gente faz antibiótico também, que nem eu falei lá, ceftriaxone, com metronidazol, talvez, tem mais algumas opções, e a gente toca para frente. E daí, após o tratamento, nesse caso da apendicite tardia, o que acontece? Eu vou mostrar melhor no algoritmo, vai ficar mais clara a linha de raciocínio. Mas assim, o paciente chega com uma apendicite tardia. Se ele tiver peritonite difusa, a gente pode tentar estabilizar ele, tratar com antibiótico e tudo mais numa sala operatória. Se não, a gente já pode fazer uma laparotomia ali e tentar fazer o que der ali já para evitar uma complicação ainda pior e que ele vá a óbito ou que ele tenha um quadro mais grave. Mas, porém, contudo, todavia,
Se não tiver uma peritonite difusa, o que acontece? É porque tem um abscesso ou um fleimão. Se tem um abscesso, a gente faz o quê? A gente drena esse abscesso, tenta drenar ele, seja percutâneo ou por uma videolaparoscopia, junto com o antibiótico. E o fleimão não precisa drenar, o fleimão não tem uma coleção. Então, o fleimão você só entra com antibiótico. Você fez isso, a gente vai ter daí uma apendicectomia que a gente chama de intervalo. O que é uma apendicectomia de intervalo? Você drenou, você tratou ele com antibiótico, daí depois, no caso do paciente adulto, você faz uma colonoscopia para ver se não tem nenhuma neoplasia, e essa colonoscopia geralmente demora algumas semanas, 6 a 8 semanas. Daí, se não deu nenhuma neoplasia, principalmente também uma neoplasia de apêndice, muitas vezes, a gente daí faz uma apendicectomia de intervalo, basicamente uma apendicectomia normal daí. Aqui já fica mais claro de entender. Uma apendicite tardia, acima de 48 horas. Então, paciente chegou com peritonite difusa, sim, a gente vai reanimar, colocar antibiótico e levar para a sala operatória para o controle do foco. Se ele não tinha peritonite difusa, é porque essa coleção, ou porque ele não rompeu, mas é pouco provável, né? Ou porque ele rompeu e essa coleção aconteceu alguma coisa com ela, ficou num abscesso, ou até mesmo gerou um fleimão, o corpo conseguiu, com um sistema muito imune ali, muito forte, às vezes conseguiu até lidar com isso, pode acontecer também. Então, o que acontece? Você faz uma tomografia, você pega e confirma essa apendicite. Se não for apendicite, trata como indicado, mas é uma apendicite, então a gente vai ver, tem abscesso ou tem fleimão. Se tiver fleimão, só antibiótico. Se tiver abscesso, a gente drena por ultrassom ou por tomografia, se possível. Não é todo mundo que vai conseguir fazer, não é todo centro que vai conseguir fazer. Se não conseguir drenar ainda, faz uma drenagem por videolaparoscopia, também com antibiótico. Se drenou também, segue a mesma coisa. Daí aqui a gente tem a diferença do adulto para criança. Criança, você não precisa fazer colonoscopia, porque criança não tem neoplasia de trato gastrointestinal quase. Então você já pode mandar para apendicectomia. No adulto, daí a gente faz essa colonoscopia, para ver se não tem nenhuma neoplasia, para ver se está tudo certo naquela região. Se está tudo certo, daí beleza, a gente faz uma apendicectomia de intervalo. Se tiver uma neoplasia, daí tem um outro guideline, uma outra conduta para essa neoplasia de apêndice, ou para alguma outra neoplasia ali perto, que geralmente neoplasia de apêndice você tem que fazer, você pode ter que fazer uma hemicolectomia direita, você pode ter que fazer outras coisas daí, mas não vem ao caso, não precisa gravar isso no momento. E daí o tratamento da apendicite aguda perfurada seria o quê? A gente tem que sempre tentar reanimar esse paciente com um quadro hemodinâmico mais favorável possível, porque se a gente precisar fazer uma cirurgia, ele tem que estar bem, o melhor ali, o máximo possível, e também, quando a gente melhora isso, também tem mais chance de ele não precisar de uma intervenção ali já num quadro severo. E, geralmente, é a mesma técnica cirúrgica da não complicada. Então, quando a gente precisa fazer uma cirurgia, a técnica cirúrgica de ligadura simples, de Ochsner e tudo mais, são iguais, não muda quase. Porém, exige mais atenção e cuidado, porque é uma cavidade que já está um pouco mais prejudicada, talvez tenha uma dificuldadezinha maior ali. Se possível, já colhe uma cultura, porque esse paciente ele já tem uma tendência a ter um quadro um pouco pior, então já colhe essa cultura para saber se tem alguma resistência e também para ver se consegue melhorar o espectro do antibiótico. Então você já pode fazer isso também. E após a remoção do apêndice, você irriga bastante ali, alto volume, para limpar essa cavidade abdominal, porque, principalmente no caso de peritonite difusa, a gente pode ter ter toda essa cavidade ali já contaminada, então quanto mais você irrigar ali, melhor vai ser. Em caso de abscesso, que nem eu falei, a gente drena percutâneo ou por videolaparoscopia. Se for percutâneo, a gente usa um dreno de Jackson Pratt por alguns dias, que é como se fosse uma pera, é um dreno em formato de pera, que ele tem pressão negativa e você deixa ele do ladinho lá e ele vai fazendo o trabalho dele. E se a técnica for aberta, você pode deixar o tecido subcutâneo aberto por 3, 4 dias, e daí depois o cirurgião faz o fechamento à beira do leito lá e isso daí melhora é melhor, é uma conduta melhor contra a complicação por infecção e tudo mais. O antibiótico, tanto no diagnóstico como pós-operatório, e largo espectro por 4 a 7 dias. Isso já foi mencionado várias vezes, então é largo espectro que cubra anaeróbico também. Isso é um negócio que tem que deixar sempre bem claro. E se for o dreno percutâneo, ele pode ser por TC ou por ultrassom, se não, por último caso, a laparoscopia.
E aqui, já terminando já, né? Nossa, me estendi demais mesmo, é uma aula bastante extensa. A alta do paciente. Então, o paciente que esteja sem febre, com contagem de leucócitos normais e em bom estado geral, já retomando a alimentação oral. Principalmente isso aqui é uma coisa que é sempre priorizado no aparelho digestivo, né? Em casos de aparelho digestivo. Pacientes que a gente discutiu aqui, típicos, não falamos de gestante, imunossuprimidos e nem extremos de idade, e também sempre cuidado com os diagnósticos diferenciais. Então, tem vários e vários diagnósticos diferenciais que mudam conforme a faixa etária, e eu não falei porque a gente já está quase 50 minutos nessa aula e seria muito extenso. Então, para finalizar, eu deixei essa questão aqui porque basicamente o meu intuito nessa aula era principalmente a questão da imagem e a questão da semiologia e da anamnese. Então, aqui, para finalizar, a gente tem a imagem daí. No começo, a gente começou com o quadro clínico, e aqui a gente tem imagem. Então, em uma clínica de família, no interior do país, você só tem raio-x e ultrassom, para diagnosticar uma apendicite aguda, você quer que esses exames mostrem o quê? Então, que foi o que eu falei na aula, espero que vocês acertem dessa vez. Na primeira, eu não esperava, mas essa aqui eu espero. Então, o que vocês acham que vai mostrar? 4 milímetros, 4 milímetros, 3 milímetros? Não, a resposta é 6 milímetros, não compressível no ultrassom, e no raio-x uma alça sentinela na rotina de abdômen agudo. Então, também, uma coisa que é muito importante é que sempre que tem abdômen agudo não definido, você faz rotina de raio-x, PA, perfil de tórax e abdômen, também para ver se você não tem nenhuma obstrução, se não tem pneumo peritônio, se não tem alguma outra causa ali, que já vai ser revelado no próprio raio-x. Então, é isso. Que estão as referências. Eu vou deixar um vídeo de uma videolaparoscopia de apendicectomia e também 2 artigos de casos atípicos. E, cansei aqui, tomar uma água agora. Muito obrigado a todo mundo que permaneceu até aqui. A gente encerra daí os acadêmicos.